Olá, muito bom dia! Começando mais um Ronda da Cidade. Hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro, primeiro dia do mês. Espero que seja um mês abençoado para todos nós. Tô chegando com as informações. No programa de hoje você vai ver que a polícia prendeu 3 suspeitos de matar um homem aqui em Linhares na tarde de ontem. A Companhia Aérea Azul retomará voos aqui em Linhares a partir do dia 9 de dezembro. Feriado de finados. Acompanhamos o movimento de populares que foram visitar o cemitério nesta sexta-feira. No sul do estado, um carro de passeio colidiu com um caminhão e deixou um homem gravemente ferido. Mais de 74 mil capixabas irão prestar o Exame Nacional de Ensino Médio nesse domingo. Em São Mateus, J. Barbosa traz informações sobre a sífilis, uma doença que pode trazer sérios problemas de saúde às gestantes. Tudo isso e muito mais você acompanha no Ronda da Cidade de hoje. Pois é, assim começamos. Esse é o compromisso do Ronda, levar a informação até você. Começando o nosso Ronda da Cidade desta sexta-feira com a boa notícia para os moradores de Linhares. A Companhia Aérea Azul retomará os voos aqui no município. A Companhia Aérea Azul retomará a partir do dia 9 de dezembro os voos da Azul Conecta, ligando o Aeroporto Municipal de Linhares com o Aeroporto de Belo Horizonte. A manutenção da operação foi possível graças a um acordo tributário firmado com o governo do estado do Espírito Santo, com o objetivo de estimular a aviação regional no estado. Os voos acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras, saindo de Belo Horizonte ao meio-dia, com chegada às 13h50 em Linhares. Já o retorno acontecerá às 14h15, com pouso na capital mineira às 16 horas. Os voos serão operados por aeronaves com capacidade para 9 clientes. As vendas dos voos para Linhares já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou por meio das agências de viagens parceiras. Tá aí, notícia bacana, né? Os voos estavam interrompidos e agora retornarão. Acho muito bom para o desenvolvimento aqui de Linhares. E agora, meu amigo, eu vou falar de promoção para você. Casa Nova Materiais de Construção, que fica no Centro Comercial Gaivotas, e hoje é o último dia para você aproveitar a promoção do ventilador de teto. Olha só, hein? Ventilador de teto New Cristal LED, saindo a R$ 449,90 à vista ou R$ 499,90 a prazo. Temos ainda o ventilador de teto New Delta Light, saindo a R$ 249,90 à vista ou R$ 299,90 a prazo. Essas e outras promoções você aproveita aí na Casa Nova Material de Construção, que fica no Centro Comercial Gaivotas. A gente segue aqui o nosso Ronda da Cidade, porque lá em Vitória, pichadores foram presos após serem flagrados por câmeras de vídeo monitoramento. Um rapaz de 24 anos foi preso depois de pichar as portas de um bar e de uma papelaria na Rua da Lama, em Jardim da Penha. Ele foi detido com uma lata de tinta em spray. Na sexta-feira passada, o flagrante foi no centro. 5 pessoas foram detidas na Avenida Governador Blay. O grupo estava pichando o abrigo de um ponto de ônibus. Com eles, os guardas encontraram 5 latas de tintas, 2 pincéis, esponjas de limpeza e 9 rolos de pintura. Não houve resistência e todos foram levados para a delegacia. Também na sexta-feira, outros 3 jovens de 18, 19 e 25 anos também foram flagrados pichando um abrigo de ônibus, desta vez na Praça 8, na Avenida Getúlio Vargas. Eles também foram detidos em flagrante com sprays. A Guarda de Vitória alerta que pichação é crime. É um crime, ele está tipificado na Lei de Crimes Ambientais, né? Essa lei ela prevê a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então não é só um rabisco, é uma poluição que se faz na cidade, que torna o ambiente desagradável, a cidade fica com aspecto de abandono, os imóveis, desvaloriza. É muito importante a colaboração da população nesse crime de pichação, né, que é um crime ambiental,
Por quê? Porque a população, elas são os olhos das organizações de segurança pública. Tá aí, parabéns à polícia, né, por efetuar essa prisão. E vamos falar a verdade, né, é um crime, mas é muita falta do que fazer você perder tempo pichando, né, muros, paredes e portas de comércios, ou seja lá qual for a residência. Seguindo no setor policial, um corpo de Pablo Bergamin, foi encontrado na manhã de ontem em Jataipeba. Após investigações, a polícia conseguiu prender 3 suspeitos de terem cometido esse assassinato. Vamos acompanhar as informações agora. O caso passou a ser investigado após o corpo de um homem ser encontrado em meio à floresta de Goitacazes, em Linhares. Após a perícia, foi constatado que o homem foi esganado. O corpo foi identificado por parentes como sendo de Pablo Bergamin, através do reconhecimento de suas tatuagens. Já na noite de quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal recuperou o carro desaparecido da vítima no quilômetro 150 da BR-101 em Linhares. Os agentes avistaram o carro estacionado em frente à Praça Regis Bittencourt. Aproximando-se para averiguar, eles notaram que o veículo estava trancado e que havia 3 pessoas próximas, sendo 2 mulheres e um homem. Questionados, o homem e uma das mulheres afirmaram desconhecer quem havia estacionado o carro ali, enquanto a outra mulher informou que os dois chegaram ao local com o veículo e que o homem escondeu a chave ao avistar a viatura policial. Os 3 suspeitos foram encaminhados à delegacia. Até o momento, não foi possível descobrir a motivação ou a autoria do crime. A polícia segue investigando o caso. Depois desse destaque, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí. No retorno eu trago mais notícias para você. Voltamos com o nosso Ronda da Cidade. Sextou, né? Tá chegando o final de semana e você já sabe. Vamos conferir agora as ofertas do Supermercado Chaves. Coloca no ar, produção. Ofertas para esta sexta e sábado no Chaves. Banana da terra e prata, R$ 2,99. Beterraba e pepino, R$ 1,99. Repolho e acelga, R$ 1,99. Manga e cebola, R$ 3,99. Costela bovina, R$ 19,99. Frango a passarinho e recorte de frango, R$ 10,99. A7, peito e fraldinha, R$ 34,99. Glacial latão, R$ 2,99. Skol Pilsen latão, R$ 3,69. Broma latão, R$ 3,79. Lembrando que nesse sábado de feriado estaremos abertos de 8 às 18. Vamos lá! Aí é só chegar no bairro Canivete e aproveitar essas ofertas com ótimo atendimento lá do Supermercado Chaves. Falar agora de educação, mais de 74 mil capixabas irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio nesse final de semana. A primeira etapa acontece neste domingo. Acompanhe na nossa reportagem. A concentração dessa turma na aula tem um motivo especial. Eles fazem parte de um curso preparatório para o Enem e vão realizar a prova de linguagens, redação, códigos, ciências humanas e suas tecnologias no domingo. 74.368 estudantes do Espírito Santo se inscreveram para o Enem. Deste total, mais de 30 mil estão concluindo o ensino médio na rede pública. E assim como no restante do país, aqui no estado, a maior parte dos candidatos é formada por mulheres. Isadora é uma delas. Ela está no 3º ano e quer fazer faculdade de jornalismo. Ansiosa. Pedro Henrique está no 3º ano e já fez a prova 2 vezes como treineiro, mas dessa vez vai tentar conseguir uma boa nota para estudar engenharia mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele afirma que essa experiência tem ajudado a controlar a ansiedade. Eu fico um pouco mais calmo por já ter feito, né? Mas ainda assim a sensação é totalmente diferente agora. Mas na reta final tô numa sensação um pouco mais de calma. Acho que é um pouco de... assentou as coisas, tô tranquilo. A professora diz que nesses últimos dias, antes do Enem, é importante fazer uma revisão. Agora chegou a hora da gente reforçar os conteúdos já garantidos, né? Dar aquela olhadinha final, as dúvidas, a gente tentar correr atrás, mas principalmente
cuidar da cabecinha e do corpo, porque essa prova é uma maratona, né? Então pensar nessa semana aí, nesses cuidados, em dormir bem, se alimentar bem, para estar fisicamente preparado e emocionalmente também. Ela afirma que o estudante tem que saber administrar bem o tempo para fazer uma boa prova. É uma prova extensa com tempo, né, que às vezes ele tem aluno que não consegue fechar no tempo. Então, ir criando estratégias para que ele consiga esse sucesso dentro do tempo da prova. Então, vamos começar a fazer a questão lendo pelo enunciado, para garantir que, de repente, nem precise ler o texto, né? Criar esse modelinho aí de percurso individual. Eu sou melhor em linguagens, vou começar por linguagem. Não ficar perdendo tempo naquela questão que não sabe ou que está em dúvida entre duas. Segue, volta depois, porque a gente no Enem tem questões de 3 níveis, né? Tem questão fácil, médio e difícil. E eu vou ter questão fácil no final da prova e é melhor que eu garanta acertar essa que vai pesar melhor no TRI do que ficar perdendo tempo com uma questão que talvez eu nem acerte e aí eu não garanto o acerto de outras que poderiam acontecer. Marcela também dá uma dica para o candidato não correr o risco de zerar a redação e ser eliminado. Não importa o tema que vai cair, se você sabe escrever e sabe aquilo que o texto pede, a avaliação do Enem pede, você vai estar pronto para o que vier. O importante é a gente pensar que a gente vai ter um tema que vai trabalhar uma problemática do país e a gente ter esse olhar cuidadoso e crítico para a resolução dessa problemática e discutir por que isso é um problema. Mas assim, apostar mesmo num tema específico não tem que ser a preocupação de quem vai fazer essa prova, mas de entender todas as partes de uma redação e aquilo que o Enem cobra. A professora de linguagens lembra ainda que o candidato deve ficar atento ao horário para não chegar atrasado e levar apenas o que é permitido para o dia da prova. Documento com foto, caneta preta de tubo transparente. É legal também olhar o tipo de caneta. Às vezes uma caneta é boa para fazer redação, mas ela não é tão boa para printar o gabarito, né? Levar mais de uma. Alimento é muito importante, são muitas horas, né? E o portão abre cedo, almoça cedo, tem que levar algum lanchinho, produtos industrializados na embalagem original, água em garrafa transparente, né? Não pode usar nenhum artifício tecnológico, relógio, então é melhor que já deixe em casa mesmo para não criar. E olhar o local de prova que já foi divulgado e conhecer, né? Porque às vezes é uma escola que não é tão perto de casa, não sabe onde fica, temos o trânsito no domingo, um deslocamento da cidade inteira por causa da prova. Então dá uma olhadinha, ver a distância, cuidar do horário para não virar meme depois. A senhora estava falando aí sobre poder usar o documento digital, mas aí o aluno vai ter que deixar o celular depois guardado, não é isso? Isso, vai chegar, eles vão passar o detector, vai guardar numa sacolinha, vai ficar separado. E detalhe, esse celular ele tem que estar desligado e ele não pode tocar, ainda que esteja na bolsa, porque se tocar, desconfigura a desclassificação. Tá, eu desejo muita sorte, tranquilidade para você que vai prestar o exame lá. Bota a cabeça no lugar, estuda um pouquinho antes, descansa bem e muito sucesso aí na hora de prestar esse exame importante. Agora nós vamos ao sul do estado, porque um carro de passeio colidiu com um caminhão. E assim, um homem ficou gravemente ferido, preso às ferragens. Samuel de Fraga traz mais sobre essa informação. O acidente aconteceu na ES 488, a rodovia que liga a Cachoeira BR-101, na altura do local conhecido como Morro do Lixo. Segundo as informações, um carro de passeio invadiu a contramão e bateu violentamente contra o caminhão que seguia sentido contrário. Com o impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o socorro à vítima, que foi retirada e levada para o hospital. O motorista do caminhão não teve ferimentos graves. O estado de saúde do motorista do carro não foi informado. O caso aconteceu na BR-101, no quilômetro 426, na altura do município de Atílio Viváqua. Durante a abordagem, foi encontrado no carro um revólver calibre 32 e 3 munições intactas. E o homem não possuía autorização para utilizar o armamento.
O veículo conduzido pelo homem foi flagrado na BR-101 pela PRF em alta velocidade, fazendo zigue-zague e também fazendo ultrapassagem indevida. Ao ser abordado, os agentes constataram que a CNH do motorista estava vencida desde junho de 2019. Ele estava com dificuldades de fala e também com dificuldades de equilíbrio. E também disse que havia bebido em São José das Torres, em Mimoso do Sul. O homem fez o teste do bafômetro que confirmou a embriaguez ao volante. Ele foi conduzido à delegacia de Cachoeiro para as devidas providências. A polícia apreendeu no quarto do investigado uma sacola contendo aproximadamente 27 gramas, um microtubo e uma pedra de cocaína com cerca de 100 gramas, cerca de 890 gramas de crack, além de 3 balanças de precisão e materiais para embalo das drogas. Um homem de 23 anos foi preso durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Todo o material foi apreendido e entregue à autoridade policial. Na 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, não houve condução ou detenção de outras pessoas no local. A destinação dos recursos para o pagamento de abono foi aprovado por unanimidade durante a sessão ordinária do Poder Legislativo. Ao todo, 250 servidores, entre efetivos e comissionados, serão beneficiados com o pagamento do abono no valor de R$ 6.000. Vereadores e estagiários não receberão. O valor, segundo o presidente da Casa, o vereador Brasagoto, foi economizado ao longo do ano e é apenas uma parte da sobra de recursos. A outra será devolvida aos cofres da Prefeitura. O pagamento extra representa um montante de R$ 1,5 milhão, que, segundo o Brás, deverá ajudar a movimentar o comércio às vésperas do Natal. O pagamento deverá ser feito no início de dezembro. Então nós vamos estar aquecendo a economia no mês de dezembro, que nós colocando recurso para os servidores dessa casa. São 250 servidores, colocando recursos, certamente nós estamos aquecendo a economia do município. Nós estamos colocando no mês de dezembro, no início, R$ 1,5 milhão no comércio de Cachoeiro, não é isso, Delante? Então, isso é uma parte, vereador Júnior, da economia que a gente fez, e tem a outra parte que não está devolvendo ainda para o município. Falar agora de promoção. Rogerinho Gás, é hoje, né? Teremos o sorteio, mas ainda dá tempo de você participar. Para participar desse sorteio da recarga de gás é fácil. Pega aí o seu celular, printa a tela com o aplicativo Rogerinho Gás e manda para o nosso WhatsApp. O ganhador do sorteio sairá hoje, às 18 horas, no site rondalinhares.com. Já manda então um print da sua tela aqui para você participar. Agora nós vamos no intervalo. No retorno nós trazemos aqui os destaques de São Mateus com J. Barbosa. E mais, Luana Santos acompanhou aí os populares que foram visitar os cemitérios, né, na preparação para o feriado de finados. É daqui a pouco. Voltamos com o Ronda da Cidade, na hora de ir até o norte do estado, né? Falar com o J. Barbosa, que o destaque por lá é saúde, né? Jota, quais são as informações de hoje? Olá, Will Souza, amigos e Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus nesta sexta-feira. A gente vai falar sobre saúde, sobre sífilis. É isso mesmo, hein? Sífilis é uma doença que pode causar grandes preocupações também. Vamos conferir na reportagem. O diagnóstico precoce da sífilis na gestação é fundamental para reduzir os riscos à saúde do bebê. Segundo especialistas, quanto antes a doença é identificada, mais eficaz é o tratamento e menor é o risco de transmissão ao feto. Quanto precocemente a gente faz esse diagnóstico, mais importante é porque a gente consegue fazer esse tratamento o mais rápido possível, né? Porque, assim, a sífilis, ela pode ser complicada para a mãe e para o bebê. A mãe, muitas vezes, pode passar assintomática e precisar tratar pela alteração do exame. Já o bebê, ele pode ter consequências graves, desde aborto, parto prematuro, anemia, alteração do desenvolvimento neurológico, surdez, cegueira. Então, quando a gente trata cedo, a gente diminui o risco da sífilis passar pela placenta e contaminar o bebê. No pré-natal, exames para sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis são realizados na primeira consulta e podem ser repetidos ao longo da gestação. A ginecologista explica que esses exames são rápidos e fundamentais para identificar precocemente o problema.
Todas as gestantes, quando inicia o pré-natal, elas fazem exames de rastreio para identificar essas doenças que são sexualmente transmissíveis. Faz parte a sífilis, o HIV. Dependendo da situação, essa mulher pode precisar repetir esse exame ao longo da gestação. Mas na primeira consulta já é um exame solicitado, geralmente ela pode fazer o teste rápido no postinho ou fazer um exame de sangue simples, sabe? Quando a sífilis não é tratada, os riscos de transmissão aumentam e o bebê pode apresentar problemas graves. Dependendo da fase que essa mulher desenvolve a sífilis ou contrai, né, principalmente ali depois da segunda metade da gestação, esse bebê pode ter problemas no desenvolvimento dele, desde parte morfológica, de ter alteração até no crânio nesse neném, desde o desenvolvimento neurológico, motor, cegueira, surdez, aumentando a chance de parto prematuro, desse bebê não crescer dentro desse útero, fazer anemia, então pode ser bem grave e ter até a óbito intrauterino também. O ideal é tratar a doença o quanto antes e o parceiro também deve ser tratado para evitar a reinfecção. Quanto antes a gente tratar, melhor. Mas a gente considera que o tratamento foi melhor, otimizado, quando ele acontece pelo menos 30 dias antes do parto. Então, como o parto pode antecipar, que a gente trate sempre antes do terceiro trimestre, ali antes das 28 semanas de gestação. E até faz parte de lembrar que o parceiro também tem que ser tratado, porque se essa mulher trata e o parceiro não tratou e ela continua tendo relações desprotegidas, ela pode reinfectar e dar uma alteração no exame e a gente ficar sem saber se ela tratou adequadamente, se ela não tratou, se está no período de reduzir a sorologia dela ainda, sabe? Então, quanto antes a gente fazer esse tratamento, menos chance tem de se comprometer o bebê, porque ela pode passar às vezes na hora do parto também. Para gestantes que já foram tratadas, o acompanhamento é essencial. Os exames devem ser repetidos para garantir que a sífilis foi devidamente controlada. A gestante que foi tratada, ela tem que fazer exames o mesmo que a gente faz para o diagnóstico, de rotina, depois de mais ou menos 4 semanas, para a gente ver se essa titulação que ela deu lá, se ela está reduzindo. E aí o ideal, a gente tem um tratamento que a gente considera como padrão ouro, que é a penicilina benzatina, e quando ela tem alergia, não pode usar essa, a gente considera que não foi tratada adequadamente e esse bebê pode precisar de tratamento quando nasce, sabe? Então o cuidado é basicamente esse. A gente vai monitorando para ver se ela realmente teve uma resposta do tratamento, ou se precisa retratar, se foi adequadamente num tempo bom antes do parto. Pois a sífilis é uma doença que pode causar muitas complicações, e aí, ó, se houver positivo resultado, o parceiro também tem que tomar a medicação, viu? O homem, viu? Ah, eu não estou sentindo nada. Tem que tomar também para que a sua companheira não seja reinfectada novamente. E eles falam também, os médicos orientam, nada de se automedicar, procure sempre orientações médicas. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje, a semana também. Um bom final de semana, amigos de Linhares, e a gente volta segunda-feira. Forte abraço e até lá. Muito obrigado, Jota. Desejo a você e todos de São Mateus um excelente final de semana. Te aguardo na segunda-feira com mais informações. Bom, estamos na véspera, né, do feriado de finados e o movimento nos cemitérios agora para os preparativos aumentou bastante. Nossa repórter Luana Santos foi acompanhar, até porque algumas pessoas aproveitam, né, para poder vender ali, ó, flores e outros enfeites para essa data importante. Vamos acompanhar. Finados é um dia para lembrar com carinho e rezar pelos nossos entes queridos. Limpeza, flores e orações são uma forma singela de mostrar que eles ainda vivem na memória e no coração. Todos os anos teve aqui, né? Porque nós amamos muito nossa família, entendeu? Aí todos os anos nós vamos aqui limpar, né? Porque a mãe, o pai, tem sobrinho, tem tudo aqui, entendeu? Todos os anos a gente vem, faz a manutenção, né? Da limpeza. Temos a consciência que os nossos entes queridos não se encontram aqui, né? Mas é um zelo, um respeito, né, que a gente tem e cuidar para que não venha acabar, não venha se destruir o túmulo, né? A data é uma ótima oportunidade também para quem quer ganhar uma renda extra. Nesta época do ano, a venda de flores aumenta e tem de todos os tipos e jeitos. Tudo para homenagear aqueles que já partiram. Dura bem, essa flor minha é de tecido. E desde que eu comecei, já comecei com elas.
viu? Faço coroa, faço de todo tipo. Você tá vendo aí, variedades. Tem orquídeas, tem toda flor nobre, hortênsia. Que já tem uns 20 anos. Todo ano eu venho. Quando tá chovendo, eu trago guarda-chuva. É maneira de sobreviver, né? Os preparativos começam um pouco antes. Afinal, para os comerciantes do ramo, no quesito vendas, finados é o Natal deles. O cemitério São José, em Linhares, é um dos mais movimentados. Eu costumo dizer que é o meu Natal, viu? É agora e finado, é o meu Natal. E quais são as expectativas para as vendas deste ano? Tá boa, graças a Deus. A expectativa tá boa, viu? Como sempre, nunca me decepcionei. Aqui sempre foi bom, esse cemitério aqui, sempre foi bom. Quer dizer, o finado é amanhã ainda, né? Eu já vendi pra caramba, graças a Deus. Com flores ou oração, o que importa é celebrar com dignidade a memória daqueles que tiveram um papel fundamental em nossas vidas. Para eles não existe mais aqui, mas nós temos essa união, entendeu? Né? Essa forma de dar esse carinho, né? Esse carinho pro pessoal que morreram, né? E a gente segue o nosso Ronda da Cidade agora para falar de promoção. André Pneus fica localizado ali, ó, na entrada do bairro São José, com muita promoção para você e o melhor atendimento. E mais, hein? Ele antecipou as promoções do final de ano. Coloca na tela, produção, quais são as promoções de pneus. Temos para você a mega promoção saindo a R$ 329, o aro 14. Tem mais? Sim, o Limp Stock, tá? Pneu Remold saindo a R$ 189. Com 5 anos de garantia e montagem grátis. Temos mais, pneu Aro 13 saindo a R$ 299 e você pode dividir em até 6 vezes sem juros. Precisou de pneu, meu amigo? Vai lá no André Pneus, na entrada do bairro São José. E agora nós vamos ao intervalo. No retorno eu trago destaque aqui sobre as mudanças agora no aplicativo para você que usa o estacionamento rotativo no centro da cidade. É daqui a pouco. Voltamos com o Ronda da Cidade. E antes de chamar a Luana com os destaques do estacionamento rotativo, eu tenho um recadinho para você. Mercado Ferreira, aberto todos os dias no Mercado Municipal. Lá você encontra queijos, vinhos, a melhor carne seca no mercado e tudo isso muito mais está aparecendo na telinha para você. Mercado Ferreira, aberto no Mercado Municipal de segunda a domingo. Agora também com loja no bairro Interlagos, na Avenida Barão do Rio Branco. Vá lá e aproveite essas ofertas. Agora sim, eu vou chamar a Luana Santos, que traz os destaques nas mudanças aí do estacionamento rotativo. Luana, me explica essa história. Desde que foi implantado em julho de 2023, o estacionamento rotativo dividiu opiniões entre os motoristas de Linhares. O senhor Narciso achou que veio para facilitar. Eu esperava isso há muitos anos. Quando chegou, para mim foi uma boa coisa. Nem se compara com antes. Antes eu tinha que estacionar lá para baixo e vir a pé, aqui no centro. Agora não, onde eu vou de carro. Nesse mais de um ano de implantação, algumas reclamações e sugestões foram persistentes, como, por exemplo, o tempo restante caso o motorista não utilizasse todo o tempo pago para ocupar a vaga. Com base nesses questionamentos, o Departamento de Trânsito do município reformulou as regras. Foi feito alguns estudos, o que poderia ser melhorado, e através das sugestões, das reclamações, a gente foi analisando e viu que algumas coisas poderiam ser modificadas e assim foi feito. O botão sair da vaga, que foi adicionado no aplicativo, então a pessoa quando ela estaciona, né, coloca ali, por exemplo, o período de 1 hora e ficou, por exemplo, apenas 15 minutos, ela pode ir lá no aplicativo acionar o botão sair da vaga, que aí o crédito que ficou, o restante retorna para a carteira dela. Houve mudança também na multa paga, caso o tempo de permanência fosse extrapolado. Agora, o motorista pode regularizar a situação pagando R$ 3 dentro de 2 horas, desde que notifique a irregularidade. Quando a pessoa cometia uma irregularidade no rotativo, ela já de imediato já recebia uma punição de R$ 20 para estar sanando a irregularidade. Caso não fizesse dentro de 5 dias, viraria uma infração de trânsito de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. Agora foi facilitado, né? A pessoa tem 2 horas do imediato cometimento da irregularidade para saná-la por apenas R$ 3. Se não fizer dentro das 2 horas, aí sim tem um prazo de 5 dias para sanar por 20
Caso não seja feito por R$20 nos 5 dias, aí virá infração de trânsito 195. As novas regras começaram a valer no último dia 29 e, com isso, espera-se que o trânsito flua de forma mais tranquila e benéfica para todos no centro da cidade. No começo da implantação do rotativo, foi aquele espanto, né? As pessoas acabaram até se afastando um pouco do centro da cidade. E depois, com o tempo, foram se adaptando, vendo que a novidade era boa, né? E os elogios começaram a chegar. E também, junto com os elogios, algumas sugestões e críticas. Daí, algumas modificações para ajustar, né? Que de forma nenhuma a intenção é prejudicar o cidadão, e sim beneficiar. Já estou vendo as novas mudanças aí, só falta acabar de aprender. Tá, e sem dúvidas umas mudanças, né, que vieram para ajudar realmente. Algumas pessoas estavam criticando, mas está tendo uma aceitação boa o estacionamento rotativo. Com esse destaque, a gente encerra o nosso Ronda da Cidade de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua preferência. Mais tarde, a partir das 19 horas, estarei aparecendo aí no C Notícias com os eventos do final de semana na coluna Aonde é o Rock. Desejo a todos um excelente final de semana. Eu volto na segunda-feira com mais informações. Fiquem com Deus e fiquem ligados na TV Sim. Essa era a Terra.